Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Oxalá seja com todos vocês. Mais uma quinta-feira, estamos começando o programa Estação Umbanda. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa. E hoje o nosso tema será arquétipos. Você sabe o que é arquétipo? Você sabia que isso é um dos maiores prejudiciais do desenvolvimento mediúnico? Não? Então você vai saber tudo isso hoje. E eu quero começar dando o nosso boa noite para ela, a primeira dama deste canal, rainha, a Xuxa Meneghel do nosso canal, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo rufo de tambores. Né? E obrigada por me chamar de Xuxa, que eu amo a Xuxa. Para mim, era minha rainha quando eu era criança. E é isso aí. Entregando a idade, Mãe Priscila. Fui uma baixinha da Xuxa. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E ele, o nosso querido idealizador da Umbanda e Consciência, no Instagram, Rodrigo Ressuti, que vai dar o seu boa noite como um locutor dos anos 90 da MTV. Um verdadeiro VJ. Meu Deus, ele pegou a mania agora, né? Nossa, eu odiava aquele estilo da MTV, hein? Boa noite, Pai Léo, Mãe Priscila, todos os irmãos. Não é assim um VJ que falaria. Não, o VJ era, né? E aí, galera, como é que está? Que correção, mais uma Estação Umbanda. Era chato, né? E a galera também que acompanha a gente, acho que não é tão velhinha assim, né? Década de 90 tem gente que não viu a Xuxa brilhar, né? A Xuxa é o quê? 80 o nosso pouco, público, né? É de 50 a 60. Aqui. É de 50 a 60, né? Então viram a Xuxa brilhar. Viram a Qual Xuxa é a sua idade? Coloca aqui nos manchete. comentários. Eu sou de 78, hein? 46 anos, hein? Vamos ver se tem alguém mais velho que eu. Coloque as idades E solteiro, aí. na pista. E solteiro na pista. Mas é isso, né? Falar de arquétipo é falar de vícios, de preconcepções que as pessoas têm, daqueles médiuns que ficam... Agora, na nossa época não tinha isso, mas hoje em dia você tem um menu de médium vendo qualquer tipo de incorporação na internet. Então, para que a pessoa não caia nesses vícios, a gente, na verdade, tem que passar as informações para que você, que está desenvolvendo, ou você que ainda tem dúvidas sobre a sua incorporação, deixar a sua mente fluir por você mesmo. É por aí. É isso aí. E a gente vai começar hoje falando sobre arquétipos. O que são arquétipos, Rodrigo? Os arquétipos são aquelas preconcepções naturais que a gente idealiza quando a entidade vem em terra, né? Por exemplo, o que é um arquétipo? É uma forma de apresentação. Então, quando a gente fala de preto velho, normalmente o arquétipo de um preto velho é um velhinho ou uma velhinha bem arqueadinho, andando devagar, né? Pesado, com a muletinha. Aí você fala de caboclo, vem batendo forte com o peito, soltando o brado, né? Aquela manifestação mais intensa, visceral. A criança que vem brincando, ou aquela que se joga no chão. Isso são arquétipos, mas os arquétipos não definem a incorporação. Porque nem todo preto velho ao longo do programa, vocês vão ver que é pesado, que vem curvado e vem com a sua bengalinha. Nem toda criança vai ficar só sentada ou vai correr o terreiro inteiro. Nem todo caboclo tem a apresentação mais intensa daquele caçador. Você pode ter um pajé, você pode ter às vezes um caboclo mais idoso. Então, o arquétipo ele define a manifestação, mas ele não é a bula ou uma regra, uma cláusula pétrea, né? Aquela coisa imutável na incorporação. Ah, não, já que o preto velho é curvadinho e vem andando devagar, então todo preto velho no terreiro tem que vir andando devagar, curvadinho e com a bengala? Não. Nem todo caboclo vai bater no peito e soltar o brado, nem todo cigano vai falar espanhol, até porque nem todo cigano é de origem espanhola, os ciganos rodaram o mundo, né? Nem todo Exu vai falar com a voz grave, nem toda pombagira vai vir saltitante dançando. Então essas preconcepções atrapalham a jornada do médium, porque ele tem dois caminhos. Ou ele se baseia na mãe e no pai, que normalmente 99% dos médiuns vão se basear na manifestação do pai e da mãe de santo, ou dos seus irmãos mais velhos. E aí que começa a morar o problema. Porque quando eu me baseio nos outros,
para tentar adivinhar como a minha entidade virá, sendo que eu ainda não incorporei, eu estou mascarando a real intuição. Que pode ser que ela também venha parecido com aquelas entidades, ou pode ser que ela venha totalmente diferente. E esse é um grande problema que a gente encontra, ainda mais com o avanço da internet, onde é muito fácil. Caboclo em terra. Você vai ter uma série de caboclos vindo em terra. E aí você dá vazão só ao que você assistiu. E você automaticamente vai podar a sua intuição, porque a tua mente está preenchida de preconcepções que você viu no terreiro, que você viu na internet. Então, o problema de ter os arquétipos como uma referência é isso. Você vai acabar travando, alterando a tua real intuição. E por aí vai que o assunto é longo. Mas, Priscila, a gente está em época de Olimpíadas, né? Aliás, Brasil ganhou 2 medalhas de ouro até agora, né? Grande Rebeca Andrade e a Bia Souza, né? Bia Souza ou Bia Santos, né? Não é a Bia. A Bia no judô. E aí eu te pergunto, incorporação no terreiro é igual nado sincronizado? É todo mundo igual? Não, né? Então, é isso que acaba atrapalhando muito dentro da Umbanda, né? Essa parte de você, que é aquilo que o Rodrigo falou, né, do médium usar de base exemplos de irmãos de santo, do dirigente e tudo mais. É lógico, algumas coisas o médium ele vai acabar pegando, né, como um exemplo, porque faz parte do estudo e faz parte, né, do desenvolvimento mediúnico. Só que com o tempo cabe à casa e os dirigentes quebrarem essa... Agora me fugiu a palavra, mas essa... Copia e cola? Não. Essa... Ai, tem uma palavra. Cultura? Não seria cultura. Vício. Esse vício, né? E explicar que cada entidade tem a sua forma de manifestação, que cada entidade tem sua forma de fala, né? Não é porque o preto velho tem que vir, ele vai falar daquela forma que a gente conhece, sim, né? O Pai João fala muito sobre isso, né? Que o caboclo vai ter que falar de um jeito mais arrastado, mais... em alguma língua, que o cigano vai falar em espanhol. Não, né? Eu acho que com o tempo isso cabe no desenvolvimento mediúnico, nos seus estudos teóricos, não só práticos, explicar e deixar que os médios fiquem cada vez mais livres desses vícios que são criados dentro da Umbanda, dentro de terreiros que a gente vê aí. Quando a gente vai nesses eventos, né, de vários terreiros, a gente começa a ver a característica de cada casa, porque você vê pela incorporação. A forma de incorporar aquele balança, o balancê do ombrinho. O ombrinho é né? sensacional. Naquele sofrimento da incorporação, né? Que a pessoa, e a gente vai vendo que isso vem do quê? Do dirigente, dos médios mais velhos, e acaba atingindo os mais novos, né? Para quem um dia visitar ou já visitou a nossa casa, pode perceber que os nossos médios, eles não acabam tendo esses vícios, porque eu e o Pai Léo não temos, né? E nós ensinamos isso dentro do desenvolvimento mediúnico, dentro da prática, né, do desenvolvimento mediúnico, que não precisa disso. Porque quando você está cantando os pontos, quando você está numa outra ligação, você está se conectando já com a sua espiritualidade. Não está incorporada, mas ela está ali, em sintonia, em vibração, né, próximo de você, numa intuição, né, num sentir, num chakra, que às vezes a gente sente a aproximação das entidades dos chakras. Então, eu acho que o estudo ele é principal para que nós quebramos esses vícios que são colocados dentro da Umbanda. Porque quantos pretos velhos que a gente não conhece que às vezes não gostam de sentar no toco, né? O meu padrinho de Umbanda, ele tinha um preto velho que ele não sentava, ele trabalhava de pé, né? Então, já pensou se o médium se prende por isso e fala, não, mas por que o meu preto velho tá em pé e não está sentado, né? Então, a gente tem que quebrar isso. Tem pretos velhos que vão trabalhar em pé, tem caboclos que vão trabalhar sentados, tem exus que vão trabalhar sentados, né? Não, todo mundo, eu ouço muito disso. Não, imagina, a entidade não senta. Por que não senta? Às vezes eu mesmo estou dando incorporado e falo para as entidades, senta um pouquinho, por favor, que eu estou cansada, minha perna está doendo. Né? A gente tem que entender que nós temos as nossas limitações também. Não é porque a gente está incorporado nós vamos virar o super-homem, a super-mulher incorporada. Então, a gente vai ter essas quebras também com o decorrer do tempo. Então, é muito importante o médium em desenvolvimento mediúnico
aprender a sentir e a ter os seus elementos, né, as suas manifestações da entidade, né, aos poucos. Eu sempre falo isso nas aulas de desenvolvimento, eu dou aula de desenvolvimento mediúnico aqui na nossa casa, e eu sempre falo isso. Um bom médium, aquele que inicia o desenvolvimento mediúnico, é aquele que aprende a sentir a sua entidade, a sentir a pureza da sua entidade. Não é já sair bradando, já sair andando, já sair falando. Não, vai aprendendo como que a entidade chega. Nossa, ela chega pelo chakra cardíaco. O chakra cardíaco eu sinto irradiar, e aí vem pelas mãos. As minhas mãos ficam geladas, as minhas mãos ficam quentes. Com o tempo você vai aprendendo e entendendo a forma de cada entidade, e você vai aprendendo o que ela faz. Se ela fica com o braço para baixo, se ela faz com o dedo para cima, né? No caso dos caboclos, se o preto velho vem, geralmente todos vêm, né, estralando, mas também se não vir estralando não tem problema. Se o preto velho vai ficar mais arcado, se o marinheiro vai vir balançando para o lado direito, para o lado esquerdo. Com o tempo a gente vai aprendendo e vai criando essa nossa afinidade energética com as entidades. Ah, mas se minha entidade não fizer nada disso, né? Se minha entidade não mudar a voz, se minha entidade não ficar arqueado, se minha entidade não bradar, eu estou incorporado? Muitas pessoas perguntam isso, né? Porque acham que às vezes por não ter esse arquétipo que são colocados dentro da religião, não estão incorporados. E sim, gente, tem muitos médiuns que eu conheço, e grandes médiuns, que às vezes tem uma incorporação super sutil e não tem essas coisas, né, que a gente está acostumado a ver em terreiros de Umbanda, e tem a sua mediunidade, trabalham brilhantemente dentro da religião. Então, também tem que quebrar um pouco disso. Não é porque minha entidade não faz nada disso, eu não estou incorporado, e aí o dirigente vai obrigar o filho, que a gente sabe que acontece, a ter esses tipos de arquétipos. Então, eu acho que tudo isso do vício do médium é muito exemplo do dirigente. Os dirigentes têm que saber ensinar, têm que saber doutrinar aqueles filhos de uma forma deles serem livres. Não livres da forma que ensinam hoje, né? De incorporar em casa e fazer o que quer. Mas ser livres do sentir e deixar a entidade fluir da forma que ela tem que fluir. E aí eu faço uma pergunta para o Rodrigo. Qual é a importância do desenvolvimento ser numa corrente? Isso ajuda ou atrapalha o arquétipo? Primeiro que o desenvolvimento dentro de uma corrente é fundamental. E aí lembrando que corrente não significa terreiro com muitas pessoas. A corrente pode ser às vezes uma senhora, um senhor benzedeiro que tem a sua casa firmada e tem 2, 3 médios. Ou ele pode até ensinar diretamente aquela pessoa. Porque hoje em dia as pessoas têm colocado uma certa resistência quando se fala a entidade não está presa ao terreiro. Não está presa ao terreiro mesmo, mas o terreiro é um ponto de trabalho. Você pode trabalhar na sua casa lá no fundo com a sua tia, e a sua tia tem conhecimento, tem uma firmeza, um assentamento, lá é um terreiro, né? Então, a gente não fala do terreiro como espaço físico, mas sim como um espaço que existe uma pessoa preparada. Pode ser na cozinha de uma casa, se aquela casa tem o seu assentamento. Cozinha, estou brincando, né? Numa salinha, no fundo de uma casa, numa garagem de uma casa. Mas se lá tiverem os assentamentos e as proteções, ali é um terreiro. Então, a importância de você desenvolver dentro da corrente, né? Quanto menos pessoas, é claro que a interferência será menor, porque essa pessoa terá um contato mais próximo do pai ou da mãe de santo. O papo, a dúvida é mais direta, né? Só que nós sabemos que, infelizmente, através até do próprio Umbanda e Consciência, eu pego o relato de pessoas que às vezes falam assim, eu tenho uma dificuldade, eu estou com dúvidas. Eu falo, mas você faz parte de um terreiro? Faço. E por que você não está tirando essa dúvida comigo, com o pai, que seria o natural? Porque ele não me dá atenção, é muita gente. E aí essa pessoa, inevitavelmente perdida, ela vai começar a se basear pelos irmãos. E é muito comum que comece a existir um telefone sem fio entre os médiuns novos. Sim. Os próprios médiuns novos começam a criar uma panelinha de autossugestão. Porque como eles estão carentes, não tem com quem dialogar, não tem com quem tirar dúvida, ao ponto de vir, por exemplo, num canal de um Instagram meu para tirar uma dúvida, eles já estão tirando dúvida com qualquer um. Essa pessoa já fuçou a internet, já fuçou várias formas de
de vícios que ela já pode ter adquirido, vendo. É muito comum, né? Porque se a pessoa às vezes quer saber como é que é o ponto da entidade X, ela também vai procurar médiums daquela entidade X. Por isso que eu odeio quando as pessoas falam, pode me falar um pouco, isso é muito comum. Quando uma pessoa vem e pergunta, pode me falar um pouco sobre características do caboclo 7 flechas? Elementos de trabalho, forma de trabalhar, ou seja, a pessoa está querendo a bula. Ah não, olha, todo 7 flechas vai vir arqueado com a mão direita para cima, apontando uma flecha, ele é um caboclo de quebra de demanda, ele é um caboclo que vai vir sisudo. Isso não existe. Podem ter 10 caboclos 7 flechas no terreiro, alguns podem ter similaridades, que é inerente da linha, claro, mas cada um vai ter um jeito de trabalhar. Então o risco de você trabalhar numa corrente que não tenha essa comunicação vai criar esse telefone sem fio. E aí os médiuns vão começar a criar, na verdade, um próprio manual de achismos. Só que esse achismo ele pode ser cortado de cara se o pai de santo ou a corrente de desenvolvimento prestar atenção, ou pode ser que aconteça o mais grave. Esse médium vai começar a trabalhar com esses vícios durante anos e um dia, numa veneta que o pai virar e falar assim, nossa, mas por que você está fazendo tudo isso, filho? Ué, eu sempre trabalhei assim, o senhor nunca reclamou. E aí, como tirar o vício desse médium? Já não tira mais. Porque no inconsciente dele, ele já entendeu que aquilo era uma mensagem da entidade vir daquele jeito. Aconteceu um caso muito engraçado na casa da minha mãe de santo, lá no passado, que começou o vício do caboclo manco. Todo caboclo mancava. Caboclo manquetola. Então quer dizer, todo caboclo vinha mancando. Existem caboclos que vêm com um andar diferente, que parece estar mancando? Vem. Mas nem todos vão vir. Só que uma época todo mundo começou a mancar com o caboclo. Toda criança começou a fazer as mesmas formas ou as mesmas ações que a criança da minha mãe de santo fazia. Ela chamou uma vez e aí ela tinha... Isso tem nome, né? Animismo coletivo. Animismo coletivo. Assim como eu também respeito, mas eu não aceito, não dizendo que não existe, porque isso é muito grave, mas eu não concordo com o tempo de cronometragem de chegar à entidade. Todos vêm ao mesmo tempo, da mesma forma, quase esse nado sincronizado. Isso também não existe. É comum, a gente precisa diferenciar isso. Uhum. Às vezes pode acontecer numa casa das entidades elas virem muito próximas nos mesmos momentos. Mas aí tem uma questão que uma entidade, quando vem em terra, ela tem um certo... no choque anímico dela, ela desequilibra a energia que está ao redor dela. Como se fosse uma onda de choque. Sim, e ressoa, né? E ela ressoa. Então pode acontecer, isso já aconteceu, isso em gira de caboclo acontece muito. Sim. Tem o caboclo lá atrás que ele baixa. Aí quando ele vem no chão, que ele arreia, vem no que efeito ele manda cascata. o da frente, pum, cai E como se fosse um efeito dominó. Por quê? Aquele brado acaba dando uma onda de choque que aquela pessoa que estava se conectando acaba tendo uma facilidade. Sim. Então, isso pode acontecer. Mas aí não é o caso da pessoa... Não, todo mundo incorpora ao mesmo tempo. Ou a pessoa que espera o ponto da entidade para incorporar também, que acontece. Né? Eu já tive... Só incorporo se cantar o ponto do meu da caboclo. minha entidade. Se não cantar, não vem. Né? Como se fosse um portal. Então mas são vícios que são criados. Sim. Mas se não for corrigido, vira Então, uma mas realidade, não é? aí é uma crítica que vem pelo desenvolvimento mediúnico. Porque se um médium ele é desenvolvido só dentro da gira, né, da gira ali de Umbanda que existe, o que vai acontecer? Ele vai só conseguir incorporar com ponto. Né? Então, o segredo da espiritualidade, né, do desenvolvimento mediúnico, é você ter várias práticas com os médiuns para que eles incorporem com ponto, sem ponto, sentado, em pé, deitado não, né? Mas sentado, a gente faz às vezes práticas com eles para eles incorporarem sentados. Como que vem a entidade? Ela vai vir da mesma forma, né? Para que eles aprendam, né? Atabaque, né? Vem sem atabaque. Vem com o ponto nada a ver, a gente já fez isso. Falou, nós vamos cantar aqui um ponto de caboclo. Traz teu Exu. Porque é pro cara mesmo falar, eu não dependo disso. Na casa que eu desenvolvi, a minha mãe de santo cantava, acho que vocês, acho que já cantaram aqui, eu não me lembro agora, mas aquele ponto, tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Eu vi o Xóssi lá na mata. Isso. Só que ela falava assim, não é para trazer o caboclo necessariamente, é para trazer o dono da coroa.
E aí a gente cantava esse ponto, e aí poderia vir preto velho, criança, que seja um baiano, ou se estava sentindo a vibração do Exu, tinha que vir. E aí era legal, porque o médium ele saía daquela condição natural. Ponto de preto velho, eu vou trazer preto velho. Ponto de baiano, eu vou trazer baiano. Né? Isso que é interessante. Ou às vezes não tinha isso. Por exemplo, tinha um atendimento prévio, sabe? Acabou de ter uma aula, teve que abrir uma pequena gira para atender um filho que estava com problema. Sem atabaque, sem som, cada um traz o seu... Cada um traga a entidade que está mais sentindo agora. Porque a gente tem que entender que um trabalho espiritual de Umbanda, que seja qualquer trabalho, ele não é só dentro do terreiro. Às vezes vai acontecer. Sim. De você estar mais velho lá, imagine, um médico que já dá consulta. Ele nunca teve essa prática. Aí um dia tem que abrir uma gira na casa de um irmão de santo que está passando, precisa fazer uma limpeza espiritual. Sim. Aí o médico não está com a tabaco, não está com nada. Aí o médico vai ficar lá parado. E agora? Eu não consigo incorporar porque tem que cantar o... Gente, não existe isso, é a muleta, né? De incorporação. É a muleta. Então, é importante tirar, mas isso é erro muito dos desenvolvimentos mediúnicos. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar do que a gente aplica aqui, né? Porque o médium ele acaba ficando num vício. Então, o que a gente tem que ensinar para os médios é não terem esses vícios, é terem a conexão que a gente fala, a conexão com a espiritualidade. Quando ele estiver em casa, ele pode ter uma intuição. Por que ele não pode ter uma intuição? Ele só vai ter num terreiro? Não existe. Então, assim, então a gente vai ficar eternamente presos num terreiro. A gente não vai poder trocar de terreiro, porque a nossa entidade está ali, né? Ô, mãe Priscila, você que é responsável pelo desenvolvimento, quando é a hora de tirar o vício? Em que momento o dirigente tem que chegar e falar, tem que tirar tal vício? E até para contribuir na pergunta, quando que se detecta o vício? Dá para descobrir logo de cara? Dá para se descobrir logo de cara, até porque às vezes eles começam a ter vícios deles mesmos, né? Por exemplo, um grupo de desenvolvimento mediúnico tem 7 pessoas. Um começa a observar o outro. Às vezes eles não pegam vícios do médium mais velho. Às vezes pegam vícios dos médios ali que estão em conjunto com eles, né? E aí, com o tempo, não é logo no início, até porque se você falar algo para eles, você vai quebrar a confiança deles na espiritualidade, né? E aí é mais com o tempo. Quando você percebe que eles estão com uma segurança com aquela entidade, você vai conversar de uma forma, né, mais leve. Você não vai falar, você está fazendo errado. Não, mas olha, você está sentindo, você vai fazer exercícios de sentir, e com o tempo ele mesmo, ele vai quebrar, que ele vai falar, não é assim que eu estou sentindo minha entidade está vibrando de outra forma, né? Então a gente colocar informações para eles, tá vendo? Vocês vão sentir a sua entidade assim, como é que você está sentindo sua entidade? Eu sinto minha entidade, os médios daqui, eles têm um diário, né? E tem alguns momentos das nossas aulas teóricas que a gente se reúne para falar sobre o diário de cada um, né? Em grupo. Então, quando a gente lê os diários, é muito engraçado, eu e o Bernardo, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, né? A nossa percepção tá certa, porque tudo que a gente anota e que a gente pensa, eles escrevem lá no diário como eles se sentiram e a gente conseguiu perceber a forma que eles se conectaram. Então, eu acho que o desenvolvimento mediúnico, para você ter essa afinidade e entender a hora que você tem que tirar o vício do médio, é quando você está próximo dele. Você vai saber o jeito de falar com cada um, você vai saber se você falar aquilo, vai quebrar e vai... Então, tem uma forma certa de você falar, ou de ensiná-lo a não ter tal vício, né? Porque você está vendo que é muito mais do médio do que propriamente da entidade. Porque quem tem vidência, né? Eu não tenho vidência igual o Pai Léo tem, a minha vidência é diferente. Mas você consegue ver lá o arquétipo da entidade, como a entidade está lá, né? Próximo do médio. Então, você consegue ver se a entidade está com o braço para cima, se a entidade vai bradar, se a entidade vai cair no chão. Com o tempo de desenvolvimento mediúnico, você vai aprendendo a ter esse olhar, né? Então, assim, não existe um tempo. Pode ser uns que a gente fale logo no início, pode ser outros que a gente fale mais para o final de um desenvolvimento mediúnico, apesar que o desenvolvimento mediúnico é a vida inteira. Ou pode ser que passe pelo Amanci e tudo, tá dando consulta, e com o tempo ele vai entender que ele tinha vícios e ele vai quebrar esses vícios com a prática mediúnica. Então, é muito... Não dá para falar, porque cada médium a gente tem que tratar de um jeito. Ninguém é um robô, né? Não é um nado sincronizado. Ninguém é igual a ninguém, né? As incorporações que eu digo da imagem de gesso, né? Que o cara incorpora o Zé Pilintra e fica ali com a mãozinha fechada pra frente, como se ele fosse a imagem de gesso da porta de um banco. Agora, sempre que fala do Zé Pilintra, eu vou lembrar, vou dar um spoiler do Saravá Podcast.
Nós tivemos um convidado que falou que tinha uma loja de Umbanda. Sim. E o cara pediu a imagem do Michael Jackson. Porque era o Zé Pilintra e ele achava que... Aí, é o Michael Jackson. Eu queria aquele adesivo do Michael Jackson. Meu que Deus. era do Zé Pilintra. Uau, hein? Ai, Mas se você parar pra ver, aquele adesivo assistam do o Saravá Michael- do Podcast Zé Pilintra que- parece muito o Michael Jackson. Agora, sempre Parece que eu falar muito. Zé Pilintra, eu vou lembrar disso, do Michael Jackson. Né? Tá Então, certo. assistam... Zé Pilintra Internacional. É o spoiler aí, Saravá Podcast vai ser a semana que vem, né? Aliás, amanhã a gente tem já um vídeo, né? O Conexões. Amanhã tem um vídeo aqui no canal bem legal. Às 8 horas, mãe Priscila? Que horário que é o Conexões? É o mesmo horário do... 8 horas, né? É. Às 8 horas amanhã, que já é o 8 horas da esquenta- noite. 8 horas da noite, às 20 horas. Que já é o esquenta do Saravá que começa semana que vem. Mas amanhã... E aí amanhã assiste, porque amanhã eu falo quem é o convidado do Saravá. Ah, tá. O primeiro convidado. E amanhã a gente tem um Conexões especial de Dia dos Pais com o pai Silvio da Costa Matos e o pai Silvio com seus 2 filhos, o Sandro Matos e o Sidney Matos. Então, assistam, foi uma homenagem que a gente fez pro pai Silvio da Apeu. Então assiste que foi bem legal e sai amanhã, sexta-feira, dia 9 de agosto, às 20 horas. Isso mostra que a Umbanda começou e dentro de muita casa, né? Pai, filho. Sim, é bem legal, eles falam da família. É muito legal, né? Mas quando a gente fala dessa questão do arquétipo, você lembra assim de um arquétipo que você procurou no começo do seu desenvolvimento, Rodrigo? Sim, porque eu sempre bato na tecla que eu sou uma pessoa, por mais que pareça. Até hoje, coitado das entidades dele. Coitada das entidades que eu carrego. Mas assim, eu acho que elas que me carregam, né? Porque coitado de mim. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida para algumas coisas, mas eu também sou uma pessoa tímida em outras partes. E eu era um médium tímido. E agora pode ser que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar. Porque não é fácil no começo. A gente fica... É uma besteira, mas a gente fica mais preocupado com o que as pessoas acham da sua manifestação, e aí você se envergonha e se trava nas incorporações mais viscerais, de caboclo, de baiano, de cigano. Então, pelo amor de Deus, eu morria de medo, porque eu falava, meu Deus, eu vou ter que falar espanhol, eu vou ter que dançar, cigano dança. Então a minha trava já era criando uma pré-concepção do arquétipo. Então, principalmente caboclo, baiano e cigano, eu tinha pavor. Porque a criança, querendo ou não, na casa que eu trabalhava, as crianças vinham sentadas, poucas corriam. Então era mais fácil. Eu falava, a criança vai ser fácil. Preto velho é tranquilo, vem ali, arqueadinho, quietinho, né? Então, eu tinha pavor de caboclo, cigano e baiano. E eu comecei a procurar em livro, tinha pouca informação ainda na internet, mas eu ficava me baseando pelos outros que recebiam. Eu ficava olhando, olha, aquele caboclo vem bonito, hein? Ali dá pra fazer algo parecido, hein? Por incrível que pareça, acontecia essas coisas. Olha, esse jeito aqui é mais discreto, não preciso aparecer tanto. Eu comecei a criar um menu pessoal. Até que durante o desenvolvimento eu tive entidades que eram, sabe, mestres e mestras e falavam: sabe qual é o melhor jeito de você incorporar? Feche os olhos. Não olhe para o lado. Ah, mas e se eu receber, sentir a vibração e não sentir vontade de fazer nada? Não faça nada. Respeite o que a entidade está passando. Mas e se um braço começar a doer? Não precisa ser nada atlético, nada... Quer levantar o braço? Levanta. E era muito comum, vinha a mãe pequena, às vezes ela até auxiliava com o braço, ela trazia o teu braço até o peito, para mostrar, ó, o caboclo tá vindo bradar, solta, olha aqui, ó. Ela pegava as duas mãos, olha, ele tá te limpando, porque ela via no duplo espiritual, então ela ia me mostrando. Às vezes a gente vê, gente, é desesperador, quando a gente vê a entidade querendo abaixar. E o médium tá travado, né? coitado, Tem entidade que vem no normal, chão. né? E aí você vê e o médium tá lá segurando. Ele trava, Aí, né? aí tem algumas entidades que chegam e falam assim: filho, solta as pernas, né? Deixa a entidade vir da forma que ela tem que vir. Porque é desesperador. Você vê que a entidade tá ali e o médium tá segurando. E é até normal, existe uma resistência normal, porque infelizmente, de novo, tá voltando à tona, é uma coisa que é desnecessária, de que a entidade vai me apagar, eu vou esquecer tudo. Tem gente que até hoje entra na Umbanda achando que a entidade vai te transformar num ventríloco.
Tipo, ai, olha, eu não tenho. Olha, meu braço está sozinho mexendo. Estou vendo. Não é assim. Vão ter incorporações que você até pode ter isso. Fala, nossa, a mão levantou de um jeito, o braço foi para trás. Vai, porque cada médium tem um jeito. Mas também, se você não sentir no começo, tá tudo bem. Porque a trava, ela é sua, é natural. Nosso cérebro, ele é muito poderoso. Uma vez, eu não sei quem é a pessoa, ela falou assim, o cérebro tem o poder de te desenvolver de uma forma incrível, como te travar para sempre. Porque você não se esqueça que você tem o seu Ori é a tua primeira divindade. É ele que vai te soltar para o desenvolvimento. Se o teu Ori é um Ori de dúvida, de questionamento, de total racionalidade, como por exemplo era e ainda é o meu, você vai sofrer durante muito tempo, porque a máquina vai estar travada. Isso não quer dizer que você vai sair dando pirueta na primeira incorporação, porque também é muito perigoso. Ah, solta e faz o que quiser. Não é bem assim. Mas também, se você travar tudo, aliás, é muito comum. Médium sai do desenvolvimento com dor, no chakromeral, que é lá atrás das costas, sai com peso nos braços, na perna. Aí ele vai falar, tá vendo? Tô com carga. Não é carga, é energia retida, você não conseguiu deixar. E não é nada da energia, é você mesmo que tensionou o seu corpo pelo sistema nervoso e você tá todo retido como se fosse um estresse mental. Então deixa as coisas fluírem, mas acredite piamente no seu pai e na sua mãe de santo. Isso é o mais importante. Porque se você está no terreiro e o teu pai e tua mãe de santo estão lá, ai, será que eu estou incorporado? Se o teu pai e tua mãe não vêm falar nada, é porque está dando tudo certo, gente. E vá tirar as dúvidas. Agora, se você tiver um pai e uma mãe que não te dão atenção, que mandam você falar com terceiros, e esse terceiro também não sabe nada, aí você precisa fazer um questionamento de onde você está pisando. Porque aí é obrigação do pai e da mãe. Agora, se você tem esse auxílio, acredite. Acredite neles, porque eles estão querendo te passar o melhor, mas você precisa fazer a sua parte. Bom, a gente esbarra porque o arquétipo ele é a muleta, né? Ele é a facilidade. Esses dias mesmo teve um médium na nossa casa que procurou o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento e falou, poxa, mas eu me espelho muito no Pai Léo incorporando e eu queria ter uma incorporação igual. Ferrou. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou médium, esse ano eu completo 21 anos de médium, da minha primeira incorporação. Quando eu era um médium de desenvolvimento, ainda sou, mas quando eu era um médium que estava no grupo de desenvolvimento, com menos de um ano, eu tinha os mesmos medos que todo mundo tem, eu tinha os mesmos problemas. Então é lógico que assim, ao longo do tempo, você também vai confiando em si mesmo, as suas entidades, e não procure provas. Mas ao longo do tempo você terá essas provas. Né? Pessoas que são ajudadas, em momentos que a sua entidade, você sente que você entra em algumas encruzilhadas, que você fala, meu Deus do céu, eu tinha que estar incorporado, que se eu não tivesse incorporado eu não teria reagido assim. Então a vida espiritual, por isso que aí a gente volta a falar. Mediunidade, trabalho espiritual, trabalho mediúnico é dentro de um terreiro. E dentro de um terreiro com uma corrente, com pessoas. Por quê? É nesses momentos que você vai aprender. Me assusta muito as pessoas que abrem terreiros, e eu conheço algumas, que, não, mas eu tive um chamado da espiritualidade. Tá bom, mas você trabalhou quanto tempo no terreiro? Não, nunca trabalhei. Pô. Sabe, é o efeito profeta. É. E aí você fala assim, não, mas pai, por que eu tenho que aprender? Não é só incorporação, gente. Pai Léo, vai muito além. Até não interrompendo, já interrompendo que nem no jogo. Eu só acreditaria nisso ainda se fosse uma missão de, por exemplo, lá em Pedrinhas do Carimbobó, onde não tem terreiro, onde não tem a espiritualidade aí, ali, ok, né? Ela até pode escolher, mas aí essa pessoa já vem pronta. Ela não tem achismos, as provas vêm de forma imediata. Isso acontece, assim, raro. Tem gente que às vezes me procura, já me procuravam mais, hoje em dia não me procuram tanto para isso. Mas eu lembro uma vez uma pessoa que me procurou e falou assim, Pai Léo, eu preciso abrir na minha casa. Por quê, meu irmão? Porque as entidades estão pedindo, porque eu já trabalhei em vários terreiros aqui na minha cidade. E até agora eu não conheci nenhum terreiro que prestasse na minha cidade. Boa. Todos os terreiros são ruins, eu não achei nenhum que fosse bom. Então as minhas entidades mandaram que eu abrisse a minha casa porque todos os terreiros são ruins. E aí eu perguntei para esse irmão, falei, meu irmão, mas quanto tempo você está na Umbanda?
Ah, pai, já tô há 1 ano e meio. Pô, Um ano e meio. E aí eu pensei comigo, eu falei, bom, ele deve ser do interior, uma cidade que realmente tenha poucos terreiros de Umbanda. E eu perguntei, de onde que você é? Ele falou, não, eu sou de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade aqui do lado de São Paulo. Tem uns 1000 terreiros. Gente, 1000 terreiros? Em São Paulo, a gente deve ter pelo menos, coisa de 5, 6 mil terreiros. Pois é. Será que nenhum destes terreiros prestam? E eu conheço terreiros em Guarulhos que prestam porque eu já fui, hein? Será que nenhum terreiro, o cara que tem 1 ano e meio, uma vasta experiência, né, de um ano e meio, de 1 ano e meio, né? de espiritualidade, que nenhum terreiro presta? Então, mas aí que cria esses médios que hoje a gente vê, infelizmente. Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de julgar. Não sou uma filha de Xangô, porque geralmente filha de Xangô são julgadores. Epa. Eu e o Pai Léo somos os mas assim, atiradores, eu não a mãe gosto Priscila de não ver é. porque eu entendo que a espiritualidade, né, é particular de cada casa, né? Nenhuma casa é igual a outra. Então, cada casa vai ter sua particularidade, seus vícios e tudo mais. Toda casa tem, né? A nossa também tem. Mas hoje, quando a gente vê, a gente vai em alguns eventos, algumas coisas, tem algumas coisas que eu falo, Pai Léo, nossa, dá vontade de chegar, e às vezes a gente vê isso de dirigentes, que é mais assustador ainda, umas posturas, uma forma de desrespeito com o sagrado, porque para mim é desrespeito algumas coisas que a gente vê por aí, que você fala, meu Deus, está passando isso para os filhos que ali estão dentro daquela casa. Então aí acabam criando, uma pessoa que não tem 1 ano de espiritualidade, teve pouquíssima experiência dentro de um terreiro de Umbanda, como ela vai desenvolver uma pessoa se nem ela é desenvolvida ainda? É isso que eu ia perguntar. Em 1 ano e meio ele não conhece nem direito a coroa mediúnica. Como ela vai saber dar uma aula? Eu vou pôr minha entidade em terra. Tudo bem, entidade sabe, mas desculpa. Gente, mas tem muitos assim. Mas desculpa, gente. Infelizmente, tem muitos. Você pode ter a espiritualidade, você pode ter o seu preto velho, seu caboclo, seu Exu que vai Posso ensinar. ser polêmico, mãe Priscila? Mas você tem uma hora que é você que tem que ensinar. Posso ser não polêmico? Não é a sua entidade. Sim. Posso ser polêmico? Não existe pai de santo ou mãe de santo com menos de 7 anos. Então, Pra mim não Tem que existe. aprender muita coisa. Na Por minha exemplo, doutrina não existe. Vou dar um exemplo. Ah, mas eu tenho experiência. Quanto tempo você trabalha? 2, 3 anos. É porque você não tem experiência. Zélio, esse Com 7 você já não tem é experiência. que antigamente... Benjamin não, foram só, né? Esse povo não, mas mais a gente antigo. vai falar do povo mais antigo que não tinha esse foco de estudo que hoje nós temos. Hoje nós temos. Apesar de já ter tido livros, né? Por mais que as pessoas falam livro dos espíritos, dos médios, não é. Ó, Já tinha um entendimento do que era espiritualidade, Mas o que era o mas- espírito. Peraí, a gente precisa botar os pingos nos is aqui. Ah, mas pai Benjamin Figueiredo não ficou 7 anos na casa do pai Zé. Então, Não mas- ficou. Mas pai Benjamin Figueiredo tinha pelo menos mais 10 anos de estudo kardecista. Já era o dirigente, inclusive, né? Acabou. Era o dirigente. Ah, pai Zélio Fernandino de Moraes tinha 16 anos e fundou a religião. Fundou. Mas pai Zélio de Moraes tinha pelo menos uns 5, 6 anos de experiência kardecista. De estudo, né? Kardecista de estudo. Agora, por exemplo, eu vou perguntar pra vocês. Eu tenho o meu tempo que Cuidado demorou. com o autodidata, É. gente. Quanto tempo, eu vou falar assim, das linhas tradicionais, baiano, os caboclos, preto velho, Exu, criança, em quanto tempo você se considerou um médium de tipo, claro que a gente nunca está pronto, que a gente está sempre em desenvolvimento, mas quando que você, né, o Pai Léo e a mãe Priscila chegaram e falaram assim, ah não, agora pelo menos o meu pai já liberou para eu trabalhar em paz. Eu demorei, porque eu era um médium cabeçudo, complicado, teimoso, eu demorei uns 5 a 6 anos para ter a permissão que eu já tinha, mas o meu convencimento de que, poxa, já pode soltar. Eu demorei uns 5, 6 anos para começar a atender para valer. Entendeu? Vocês demoraram quanto tempo? Tipo, Não, pra atender foi rápido, mas assim, pra eu me sentir um médium mais pronto, firme. firme de resolver problemas, Sim. sem ter que pedir para o meu pai de santo resolver, vamos Sim. dizer assim, Isso, eu acredito que eu já devia ter pelo menos 5, 6 anos de mediunidade. Então. E mesmo assim, eu só me sinto realmente pronto quando eu abro a minha casa depois de 1 ano de casa aberta. Porque no primeiro ano eu ainda errei muito, não com os médios, mas no sentido de eu mesmo. Até hoje, Rodrigo, eu sou um médio que eu completo, como eu disse em setembro, 21 anos de Umbanda. 21 anos de Umbanda, 14 anos de casa aberta.
Eu chefio a casa, hoje eu dirijo uma casa. A mãe Priscila é meu braço direito. Tem meu pai também que me ajuda. Outros pais pequenos também que me ajudam, como a mãe Lu, por exemplo, o pai Clélio. E tenho vários médios que você conhece, sentinelas, escudeiros, enfim, várias pessoas que me auxiliam para que a casa esteja aberta. Tem um conselho, enfim. Mesmo assim, de vez em quando a entidade manda algum direcionamento, eu acho que é esquizofrenia da minha cabeça. Ainda assim, esses pensamentos acabam passando e falam assim, mas será que a entidade quer isso mesmo? E aí eu apelo para aquilo que o médium, quando é inseguro, porque mesmo a gente que é dirigente, Sim. as pessoas que estão me ouvindo devem falar assim, meu Deus do céu, o Pai Léo é inseguro? Todos somos inseguros. Ele faz parte do Porque ser faz humano. parte, nós- E até porque às vezes a gente pode estar numa etapa da vida que a gente vai ter mais ninguém segurança. É perfeito. Sim. Então, várias vezes quando a entidade, por exemplo, fala assim, vou dar um exemplo, eu quero que faça um padê assim, assim, assim. E eu acho que é da minha cabeça, mesmo ouvindo a entidade falando comigo. Aí o que eu faço? Eu incorporo no dia de gira e espero a entidade falar. A entidade chama o Cambone e fala, olha filho, Faz isso. isso. Ah, não, ele tinha me pedido, então realmente tem sentido. Mas Isso faz parte, isso cara. contribui, porque a minha mãe de santo sempre falou o seguinte, o dia que você perder o frio na barriga, não trabalhe tem mais. não tem Porque como. o dia que você... Sabe aquela... A gente, emoção, né? a gente A já... gente fez um retiro a gente semana fez o- passada, pô, eu tava nervoso no retiro. A Primeiro gente- retiro. Lógico, a gente fez o retiro e, por exemplo, teve um momento de descontração que a gente tava lá jogando carta, um momento de descontração. Sabe aquela brincadeira de quem joga Tava truco? jogando, cara. Você estava perdendo nas cartas pra mim. Perdendo, é bem mas diferente. quase tive uma virada incrível. É, mas perdeu. Mas assim, sabe que pra quem joga carta, sabe, tipo aquilo, deixa comigo que eu faço. Isso não existe na espiritualidade. Não, de jeito Ó, nenhum. bate no peito, deixa que eu faço. Isso. Ela falava, o dia que você incorporar sem frio na barriga, tire as guias. É. Porque você já viu que você não tá preparado. E a mãe Priscila demorou quanto tempo? Pra entender que, tipo, ó, dá pra confiar. Então, 3 meses. Acabou o programa. Tchau, pessoal. Não, é porque assim, eu sempre enxerguei a espiritualidade de outra forma. Eu nunca vi dessa forma que hoje a gente vê como... Eu acho que eu tive, graças a pessoas que me ensinaram desde pequena, algumas coisas da espiritualidade de uma forma mais leve, não de uma forma... Como que eu poderia falar? Abrupta, brusca, Eu nunca aprendi assim. Então, quando eu era criança, eu via... visceral. Visceral. Eu ia num centro que era dentro de uma casa, né? Em cima, tipo numa laje que eles Dentro tinham do na parte posto. de cima. Então, assim, eu vivi dentro de um centro que era assim. As pessoas fechavam ali a casa dela, era o momento da gira, depois desmontavam as coisas e voltavam para a vida normal. Então, assim, a minha visão da espiritualidade era uma visão mais leve. Então, assim, eu nunca tive medo tipo, de incorporar, eu nunca tive medo de dar consulta, eu nunca tive esse medo. Mas o seu desenvolvimento foi com menos pessoas. Só eu, graças a Deus. Então. Teve um desenvolvimento particular, mãe Priscila? Mas, né? Então. só era eu e tinha os outros médios mais velhos. Então, É, isso também ajudou. Ajudou demais. Tinha uma Eu atenção tive diferenciada, pessoas que né? me instruíram, me ensinaram muito, né? Minha mãe de santo, tudo. O Edilson, que até hoje eu falo que é meu padrinho de Umbanda, tem um amor até hoje. Eterna gratidão a ele e a todas as entidades dele. Porque sempre me ensinaram, sempre me levaram para esse caminho. Só que assim, medo a gente tem até hoje, né? A gente fez a parte do xamanismo. E aí o Pai Léo até foi perguntar para mim, e o seu pajé? O seu pajé vem em qual elemento? Aí eu, não sei, o meu pajé, pra mim, né, eu sou totalmente água, ar, né, não tenho nada de fogo. Aí ele, não, você vai trabalhar com fogo, seu pajé é do fogo. Aí eu, meu Deus, como eu vou trabalhar com pajé do fogo? Não tem nada a ver comigo, a minha energia. Para o pessoal entender, né? Mesmo Mãe de Santo tem seus negócios, né? A gente foi fazer a pagelança e aí para quem não sabe, a Mãe Priscila não tem ritmo, coitada. Ela só sabe tocar o Ijexá com muito custo. Mas eu vou aprender a tocar Mas também. já, vai já é aprender a melhor tocar. que eu, né? Já toquei uma gira de marinheiro. Já tocou numa Eu gira- sou Ah. zero ritmo Mas vezes zero. a Mãe Priscila não tem essa veia musical que eu tenho, que eu gosto. E a gente foi fazer o xamanismo, e aí eu simplesmente peguei uma flauta, que a gente tem uma flauta xamânica, que tem notas musicais, tá? Diga-se de passagem, não é uma flauta sem notas. É uma flauta que acho que tem 5 ou 6 notas. E aí eu dei na mão da Mãe Priscila e falei, Mãe Priscila, quando você incorporar o caboclo, fala pra ele tocar a flauta. E a Mãe Priscila chegou pra mim e falou assim, você tá louco?
como eu vou tocar flauta? Eu não sei tocar flauta. Falei, realmente, você não sabe, mas quem é pra tocar é o caboclo. E aí, eu tenho que explicar o que tá acontecendo, porque vocês vão achar meio estranho. Existe um limpador de tela de celular. E é só pra limpar celular ou outras telas. E o Rodrigo pegou o limpador e tá limpando o próprio óculos. E a mãe Priscila já tá vindo limpá-lo aqui, E ó. tá Não, eu escrito tô no limpador limpando que como- não limpe os óculos. Então, Mas ficou perfeito o é, óculos. então vai quebrar a lente. Não vai, não. Tá Enfim, a minha prisão Óticas eu Gassi tenho... nos Nos patrocínios, patrocínios. né? Por favor. Eu tenho medo da flauta. Eu falei, mas precisa ser mãe de santo, cara. Não tem essa não. Fecha o olho e vai. E foi. E o pajé toca, e toca bem até. Toca mesmo. E não tem essa história, né? Então, aí você acaba tendo esses medos, né? Às vezes você fala assim, mas você já é mãe de santo, você dá aula, eu dou aula de desenvolvimento mediúnico, né? Não esses desenvolvimentos mediúnicos por aí, né? Para os médios que são da nossa casa e tudo mais. Mas a gente dá aula, a gente estuda, né? Só que o tempo inteiro que nós estamos dando aula, nós estamos estudando. Em nenhum momento eu tô ali, não, eu procuro um livro novo, eu procuro um jeito novo, uma técnica nova de meditação, né? Tudo isso você vai sempre estudar e aprender cada vez mais. Porque a mediunidade é um eterno estudo, né? Assim como um médico, um advogado que precisa se sempre tem que estar se a atualizando. Então, espiritualidade é a assim, mesma coisa. os medos existem. Então, lógico que você tem um medo quando vem uma entidade que não está acostumada a dar consulta. Você fica meio receosa. Não sei como essa entidade se porta na consulta, de uma forma diferente. Mas aí que eu acho que existe nesse negócio que a tua mãe de santo falava. É você se emocionar numa gíria, é você sentir aquele frio na barriga. Isso faz parte. Ela falava que né? medo é sinal de responsabilidade. Sim. Que quem também solta tudo, por isso que eu falo que hoje em dia a gente condena veementemente. A espiritualidade é livre, faça o que quiser, você pode tudo. Não, você não pode tudo pelo simples fato de que nem a espiritualidade pode tudo. E eu dou uma prova. Chega para um preto velho, para um caboclo, para um exu, para uma criança, entendeu? E fala assim, olha, me responda todos os segredos, me dê todas as... Ele vai falar assim, eu não sei, porque eu também estou atrás disso ainda. Então quer dizer, se eles que são eles têm regras e se limitam naquilo que eles podem trabalhar, quem é você, ó alecrim dourado de Aruanda, achando que pode tudo, que pode receber tudo? Problema, e aí é aquele momento pinga-fogo que a mãe Priscila não gosta, mas eu também me seguro, mas hoje em dia a gente tem muito dirigente por aí que está meio que saindo da Umbanda e que está se mostrando hoje em dia ou o malvadão de uma certa religião por aí, ou o extra espiritualista que pode tudo, quando na verdade eles querem continuar te vendendo o curso, meu irmão. É que eles querem... na verdade, Ih, mãe Priscila, hoje eu tô pinga-fogo. polêmica. Ih, meu Deus. Acho que ativou meu lado fogo lá, o Itajubá. Obrigado, Pajé Itajubá. Muito obrigado. Eu acho que, na verdade, eles querem médios burros para que eles sempre estejam ali, né? Pra Por explicar que o que um eles pai querem. de santo vai querer explicar para um filho de santo para que o filho de santo saiba mais que ele? E qual que é o problema, gente? Eu dou aula para o desenvolvimento mediúnico com médios mais velhos que eu de idade. E tenho médios que já estudaram mais do que eu, porque foram do espiritismo, né? Tem uma vasta experiência de estudo, de leitura, que eu não tenho. E qual que é o problema? Às vezes eu estou dentro da minha aula e falo assim, por favor, fala um pouco sobre esse tema. Qual o problema? Ele está em desenvolvimento mediúnico pela prática umbandista, mas eu vou negar o que ele tem de estudo, ou às vezes de não estudo às vezes só espiritual, mas de vida, de experiência de vida, que tem mais que eu. Tem pessoas no meu desenvolvimento mediúnico com quase 60 anos. Então. E eu não vou respeitar uma pessoa que tem mais idade porque eu sou mãe de santo e eu sei melhor do que os Sei outros. Não tudo, existe faço isso. tudo, Mas a gente sabe que tem muito pai de santo aí que não passa estudo, não passa ensinamento, porque quer os médios burros que fiquem ali, sendo um nado sincronizado, fazendo tudo igual a ele. Vida de gado. E aliás, Médium marcado, médium feliz. Médium feliz. Aí depois papai de santo morre e fica tudo perdido, né? Então, aí esse é o problema. Temos vários casos Que aí, quantos, né, de pais de santo que foram embora e que os Quantos médios despirocaram. e não só que vão embora. E não só que, médios que foram médios que morrem, pais de santo que morrem, não. Pessoas que são presas energeticamente, ficam presas ali no cordão umbilical daquele terreiro. Uma Gente, dependência, né? pelo Só amor lá de era Deus, bom. o solar é bom, tudo Só bem. lá- Às vezes só lá você me tem, entendia. você Só lá tem, vem a luz. às vezes você tem um carinho, você tem uma afinidade com aquelas pessoas, mas você tem que entender,
Se eu não estou indo com o coração aberto, se eu não estou me sentindo bem mais lá, é porque faz parte do ciclo. O ciclo se encerra, né? E eu acho que tudo isso faz parte. Às vezes a gente não acontece, né? Da gente estar no centro e falar assim, hoje eu não estou com vontade de ir por inúmeras coisas, né? Como o pai lá falou sobre insegurança. Às vezes a gente tem insegurança porque a gente não está passando bem, né? Eu mesmo sou uma dirigente, eu peco às vezes em várias coisas, às vezes eu não me cuido espiritualmente como eu deveria me cuidar, que eu tô com problema de saúde agora. E aí, quanto tempo eu não tive que levar bronca do pai João, bronca dos meus dirigentes lá no Centro Espírita, bronca das minhas entidades, falando, acorda, é hora de você se cuidar agora, para, né? Porque dentro do meu rito de cura eu não deitava numa maca. Porque, eu preciso ajudar, eu preciso olhar os outros. Ou às vezes não é a assim, soberba gente. não te faz deitar numa maca, né? Porque eu já conheci... Não, o soberbo eu não tenho. Não, mas é pelo fato de querer estar ali Sim, sempre no mas controle. eu já conheci dirigentes que não aceitavam deitar na maca, porque não? Imagina, a minha entidade vai me curar. E aí o que acontece? Precisa cair literalmente na M, bem grandona, para acordar. E é aquilo que eu falo, cuidado com aqueles que se intitulam os mestres que sabem tudo. Porque aí começa a ficar perigoso. Quando alguém começa a mostrar que sabe tudo ou que não depende dos outros... É aí que vai morar o perigo, né? Porque as pessoas... que mora o perigo. Porque até porque todo mundo tem um teto de vidro. Até porque todo mundo é filho. Para você ser um pai, você foi um filho, né? Você é um filho. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Então, assim, hoje eu perdi, infelizmente, o contato com a minha mãe de santo, mas eu tenho pessoas chaves que, quando eu tenho um problema... que não, às vezes, nem é com o pai Léo, mas quando eu tenho um problema, eu vou lá e vou conversar, e vou, né, o pai Roberto é uma casa amiga nossa, uma casa irmã, os nossos irmãos da raiz, né, o pessoal do Tufac e tudo mais, são terreiros irmãos, né, o Glauco, né, eu teve um dia recentemente que eu precisava fazer uma aula, quem eu fui chamar? O Glauco, que pra mim a enciclopédia tá... Então, falando isso, dá pra entender que um terreiro não pode viver só pra si. Não existe. Terreiro não pode ser ilha, Rodrigo. Né? É interessante, igual a gente está gravando hoje, né? Hoje é terça. Sim, vai limpar agora outra tela, mas precisa. Não, mas pode pôr no óculos, eu vi aqui. Priscila agora admitindo que pode limpar o óculos também. Viu? Hoje é terça, né? Estamos gravando na terça, quase quarta, que já quase. Eu estou morrendo de sono. E acho que é por isso que eu tô polêmica. Um especial com o Pai Silvio, né? E o Pai Silvio até se emocionou aqui porque ele disse que eu falei uma frase que para ele foi uma honra muito grande e ele nunca esperou ouvir isso de outra pessoa. Que eu falei que eu me sentia como filho do Caboclo Ubatuba. E é verdade, e não só do Caboclo Ubatuba, não. Eu sou o cara mais cara de pau que existe. Porque eu sou filho do Caboclo Ubatuba, mas eu sou filho do Pai Cachoeira. Maravilhoso. Mas eu também sou filho dos seus 7 porteiros Mãe das Maria. Almas. Sabe? Sou filho da Mãe Maria, do meu querido pai Hugo. Sou filho de vários que eu conheço, de várias casas que eu conheço. Já me sinto, mesmo nunca tendo pisado, mas já me sinto filho do seu Tiriri, do pai Varelo. Tá? Porque é surreal. Então, a gente vai se sentindo um pouquinho, né? Um spoiler que eu vou dar do Saravá. Eu ganhei e vocês vão ver, porque a Mãe Cida esteve aqui, né? A Mãe Cida é a 3 vezes presidente. Porque a Mãe Cida, ela é presidente da Tupã Oca do Caboclo Arrancatoco, uma das casas mais tradicionais de São Paulo, né? Uma das fundadoras da Umbanda em São Paulo. Presidente, né? Primaz do Primado de Umbanda, né? O Primado do Brasil. E presidente do SOESP, o superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, que é a Federação das Federações. Viva as mulheres. Né? A Mãe Cida é maravilhosa. E sabe o que ela trouxe para nós, para o nosso Congá? Ela trouxe um quadro do pai Arrancatoco. Então eu me sinto também filho de pai Arrancatoco. E eu acho que a Umbanda é assim. A gente precisa entender que, primeiro, ninguém é o sabedor de tudo, ninguém é o avatar. Pai Léo, mas então quer dizer que você gosta do Caboclo Ubatuba, mas o senhor não tem fé no Taguruçu, que é seu caboclo? Tenho. Mas a fé no Caboclo Ubatuba não invalida a minha fé no Taguruçu. A fé no seu 7 porteiras não me invalida, né, ou no seu Exu Veludo, né, não invalida a fé que eu tenho no Exu Corcunda. A gente ouviu isso do Pai Silvio, agradecendo pelos trabalhos, sim, o presente da Clarinha, que a Clarinha deu. Ele mesmo falou, olha, bota os nossos nomes aí pra oração. E um homem com quantos anos de Umbanda?
62. De Umbanda. De Umbanda. Só de 62 anos de Umbanda, sujando o pé. E aí a gente pega a gente com 1 ano e meio achando que pode fazer tudo. Então, aí é Aí isso é que mora- que Sabe o que é entra... engraçado? Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. O Pai Silvio esteve aqui e o Pai Silvio é um cara extremamente humilde. Extremamente Sim, humilde. maravilhoso, gente. Na conversa nós falamos de Pai Varela. Beijo, Pai Silvio, porque ele gosta de ouvir a gente. Isso. Falamos do Pai Varela. Outro homem extremamente humilde. Falamos de Pai Elcio de Oxalá. Não tem nem Talvez palavras. o homem mais humilde que eu já conheci na Umbanda. Por que eu digo talvez? Que pra mim eu coloco ele em pare com outro homem que é extremamente humilde chamado Ronaldo Linares. Mas Ronaldo que você vai lá, ele te chama, ele te pede a bênção. A bênção. O Pai Ronaldo pede a bênção pra qualquer pessoa Você que se vai lá. sente até sem graça. Você fala, Ele "Quem nem sou quer eu?" saber quem é. Você começa a tremer. Então, essas pessoas, Jamil Rashid, né? O próprio Ogan Juvenal, sabe? Pessoas assim, a mãe Cida. É que, sabe, eu sou um cara muito feliz, Rodrigo, eu posso falar. Porque esses velhos gostam de mim, cara. E é muito recíproco. E você eu gosto muito conheceu deles. essas pessoas, E né? conheci, Porque cara. uma hora eles vão Sabe? partir e as pessoas estão ficando sem Sabe? referência. E abraço, e ele, Então, mas é isso o próprio, que vale. O próprio Rubens, que eu conheci muito, o Severino, que eu conheço hoje, o Angels, que é um cara, Sandro, sabe, Luiz. sensacional, Humilde. o Sandro, humilde também pra caramba. Mas é o que a gente fala E aí você vê aquele dirigente que vai num evento e nem olha na tua cara. que é nariz empinado. É uma marra, né? Sabe? E aí você fala assim, cara, esse cara, com todo respeito, ele não chega perto da micose do dedinho do pé do Pai Elcio. Pois é. Mas se E sente se sente como se fosse o Ô, caboclo. Meu, sabe? Isso é uma coisa assim que eu até falo vocês que estão nos ouvindo. Às vezes eu vou nos eventos, o pessoal quer tirar foto, eu fico muito sem graça quando tirar foto. Pode continuar pedindo, porque eu fico emocionado. É. Mas eu fico sem graça porque assim, eu sou só um pai de santo, eu não sou celebridade. Então, mas aí um dia você vai ser um desses mais velhos. Sim. E aí Sim, o que, serei, e mas eu- não mas sou o que é celebridade. importante é o que a gente fala, quando você tem um canal, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, que você fala sobre a religião, você tem responsabilidade daquilo. Tudo que você fala, você tem responsabilidade do que você está ensinando, né? Do que você está passando. Então, a pessoa que tem, ela tem que passar o estudo, lógico, ela vai passar, mas tem que deixar e fazer essas homenagens, né? Em vida, né? Em vida, Flores como foi em vida. feito com o Pai Silvio, né? De falar, que a gente vai ter aqui a Mãe Sebastiana, que vocês vão ver no podcast, e eu falei pro Pai Léo, quando eu ver ela, eu vou falar, por mais que eu não conheça a Mãe Sebastiana, nunca fui no terreiro da Mãe Sebastiana, mas as entidades dela, sei lá por quê, eu sempre senti uma ajuda, e eu acho que ela foi das fontes de me ajudar espiritualmente para eu estar aqui hoje, por mais que eu não conheça ela, só de ver coisas dos filhos do cacique que eu via, antes mesmo de conhecer o Pai Léo, de ver histórias, de ouvir algumas coisas sobre aquele projeto que existia ali, Sabe me ajudava. Então, assim, são pessoas que fazem parte da espiritualidade que te ajudam a ser o que nós somos hoje. Deixa uma marca, né? Então, me desculpa, quem é filho de curso, que é sacerdócio de curso, em um monte de coisa, me desculpa. Para você ser um bom dirigente, que a gente sabe que é difícil pra caramba ser um dirigente, ter uma casa aberta, porque o espiritual é fácil cuidar, o problema é um ser humano, mas para você ter um equilíbrio emocional e energético, você precisa ter pessoas atrás de você. Não adianta você falar que você não tem. E aí a pessoa não sabe que é aquilo que eu falei, costumo falar, não sabe quem é o Pai Varela, tá lá no evento, tá lá com o TikTok lá, tatuadão lá, ai, que lindo, maravilhoso. E não sabe reverenciar um Pai Varela, não sabe reverenciar um Pai Elcio, sabe? É pedir bênção para aquelas pessoas que sofreram pra gente estar hoje com a Umbanda onde ela tá. Mas não é uma incoerência? Porque, por exemplo, hoje a moda é falar do povo banto. Com direitos, tá? Não tô querendo dizer. Só que qual que é a contrariedade? A premissa, né? Qual é a premissa do povo banto? Ancestralidade. E aí eu vejo E aí eu não respeito o ancestral da minha religião. Né? Eu vejo um monte hoje em dia. Não, porque não começou com o Zélio, começou lá atrás. Antropologicamente, tudo bem. Sim. Só que o africano sempre respeitou o seu mais velho. Nas tribos... Aliás, para quem assistiu aqui a Mulher Rei, né? Como é que era? A Mulher Rei, né? A Mulher Rei, ela fazia parte do conselho. Isso no Daomé, no Jeje, as anciãs
As nanãs, vamos dizer assim, do Daomé, elas é que davam a palavra final. No Congo e Angola também. Isso está num livro chamado Africabanto, 5.000 anos atrás. O que a igreja fez logo quando ela chegou? Ela destituiu o conselho das mulheres mais velhas porque elas eram as mais respeitadas. Então o que acontece? O povo banto sempre respeitou os mais velhos. Aí eu vejo um monte de gente hoje com cara de mal, que se formou hoje na faculdade e nunca sujou o pé e começa, não, porque ancestralidade. Só que aí fala mal do Zélio, fala mal de outros pais. O Benjamin. Tem um aí que tá falando até mal do Rubens, né? E foi bracinho ali do Rubens. Exatamente. Ganhou muito dinheiro em cima da teologia dele. Tenho uma série... E esse cara não podia estar falando isso. Ele tem todo o direito de mudar os ensinamentos dele. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito de revisitar. Ele não tem o direito de falar mal do pai de santo dele. Sabe por quê? Porque ele tá desrespeitando o babalaxé dele. E isso, pra quem tem raiz, pra quem não tem raiz, tá cagando. Mas pra quem tem raiz, sabe? Eu tenho muita divergência com meu pai de santo. Divergências de visão de mundo, por exemplo. Já várias discussões por política, já tive com ele, enfim. Mas ele é meu pai de santo, e enquanto ele estiver vivo, eu ajoelharei, beijarei sua mão e pedirei sua bênção. Ele pôs a mão no seu ori, né? Com certeza. Eu completo, segundo a nossa tradição, eu completo 21, já falei 3 vezes, mas segundo a nossa tradição, com 21 eu já não sou mais abaixo dele. Eu tenho o direito, mas eu continuarei o respeitando como sempre. Por quê? Ele é o meu pai. Mas o que eu ia falar é que a gente está gravando, né, o Saravá, a terceira temporada, já está sendo maravilhosa, a minha favorita. Tá? E o estúdio também é o favorito também, tá bonito. E o estúdio é aqui no terreiro. Então, e eu faço muita questão de apresentar o terreiro para eles que estão vindo. E, cara, tem coisas que acontecem que não tenho como mensurar. Tá? Exemplos. Pai Varela esteve aqui, e aí ele chegou e ele viu a imagem de São Francisco lá na porta, ele abriu os braços, reverenciou São Francisco, entrou na nossa casa de Exu, me deu um abraço na casa de Exu e falou assim, Pai Léo, que casa de Exu muito bem firmada. Cara, eu tô ouvindo isso do cara da festa do Exu Tiriri. Você nasceu, ele já tava fazendo banda. Sabe? E há muito tempo. A gente não pensava nem em reencarnar, já tava aqui. Acabou de morrer, ele tava fazendo banda. Veio Mãe Aparecida Analésio. Ela chegou, olhou pro terreiro, não falou nada, mas teve um gesto dela que me chamou a atenção. Antes dela entrar, ela ajoelhou na tronqueira e bateu cabeça. Respeito. E antes de ir embora, ela pediu referência à Nanã que estava sentada no nosso ponto. Respeito. Gravei... Que não precisava, né? Não precisava. Não precisava. Pai Silvio hoje chegou, primeira coisa que ele fez, foi direto no congá e bateu cabeça. E na hora de ir embora também. Então, são esses gestos que, assim, eles não falam nada. Mas são gestos que... eu me orgulho, é o que os mais velhos ensinaram pra nós. Sabe? A minha mãe de santo respeite sempre ensinou aquele isso. lugar. Ela sempre falou, independente de onde você for tomar passe, entrou mentalmente, tudo bem que você não vai dar show, porque você não é pai de santo, mas mentalmente cumprimente a entrada da casa, a porteira. Quando entrar, cumprimente. Pode, isso respeite, já devem ter visto. axé, eu cumprimento os 2 porteiras, que eu simbolizo que eu estou cumprimentando toda a corrente. Isso é o mínimo. Eu falo isso muito com a mãe Priscila, que a gente aprendeu isso parecido, de entregar a vela com as 2 mãos quando é cambone. Voz precisa. Isso não é submissão, isso é respeito. É o respeito para aqueles que vieram antes. E aí a gente ouve um bando hoje de barra bosta, pra falar a verdade, que tem às vezes até mais conhecimento que a gente, mas perdeu a humildade. Desculpa, não tem mais conhecimento. Que tem gente aí que tem milhões. Eu fiquei revoltada hoje que eu vi. Não vou falar o nome, mas que eu não soube explicar. Não soube. Tá bravo. O pajé. Tá Não soube explicar o que é psicofonia. E pra mim, uma pessoa que se diz dirigente e que tem um canal enorme no Instagram, TikTok, não sabe o que é psicofonia. Eu vou discordar. Não é que ele não sabe explicar o que é uma psicofonia. Ele explode o jeito dele. Ele não sabe o que é psicofonia. E sabe o que é o pior? São pessoas que são convidadas para ir em televisão. São pessoas que são convidadas para dar palestra em terreiros. Que às vezes tem pessoas lá que têm preconceito. São convidados para ir na cultura. Né? Então, assim. Tem gente falando que o espírito desculpa. aí do zompleonasmo entra dentro do corpo. Porque o conceito de aproximação é kardecista. Me desculpa. Isso é ignorância espiritual. E a lei de Newton, que 2 corpos não ocupam o mesmo Mas falando sobre... o pior de tudo? Eu vou deixar esse questionamento para você. Entra dentro, eu vou perguntar para você.
que está nos ouvindo. Vou deixar essa pergunta no ar. Se um espírito, literalmente, como disse esse dirigente, o espírito entra dentro de você, Você morre. por qual buraco esse espírito entra? Você morre. Fica esta dúvida a você. Mas agora voltando na Eu espero que seja o da orelha. Não existe. Mas agora gente. voltando falando sobre Sabe? da ancestralidade do respeito, né? Nós acreditamos, igual o Rodrigo, ele teve a mãe de santo, tudo dele. Até hoje, com certeza, ele deve vibrar por essas entidades Um que abraço independem. pra Dona Marte. Né, que as Nunca mais entidades. a vi, mas respeito, porque o que eu aprendi Sim, lá. Com e vários é- velhos. e é o que eu falo. Eu aprendi no terreiro de gente velha. Sim, Isso eu que era também, bom. eu também. Era velho que eu respeitava, Eu era senhor e não senhora. tenho uma gira que eu não coloque, que eu não vibre pra minha mãe de santo e pras entidades dela. Dona Cida, um abraço. Maravilhosa. Pra voz Zumira, pro Flecha Ligeira, Velho né, que sabe, pro Exu velho Peludo. humilde, né? Eu saldo e agradeço todas aquelas entidades que foram importantes pra mim e que cuidaram da minha coroa no início e que cuidam até hoje. Quando eu fui fazer a consagração de mãe pequena da casa, eu falei pro pai João, pai, eu agradeço, né? Tô muito feliz de fazer a consagração, mas eu vou pedir permissão pra minha mãe de santo. O pai Léo lembra disso. Na época eu tinha o telefone, hoje eu perdi, né? Eu não consigo o telefone dela de novo. Liguei pra ela ficou super feliz e falou: te dou a bênção, não poderia estar, porque ela também estava em função no terreiro dela, né? Naquele dia. Mas pode ter certeza que estarei em pensamento, estarei vibrando pela sua consagração. E assim, porque ela é minha mãe de santo. Sim. Tenho respeito pelo pai Léo, tenho respeito pelo pai João, por todas as entidades que cuidam hoje da minha coroa, que eu sei que cuidam, né? Mas quem é a mãe da minha coroa é ela. Ela que pôs ali no meu amancinho. Então, assim, sempre vou reverenciar e sempre vou agradecer. Então, acho que falta um pouquinho disso, gente. Vamos ter mais respeito pelas pessoas que vieram. Eu fico muito feliz. O pai Léo fala sobre isso de as pessoas tirarem foto e tudo mais, né? É lógico que a gente não pode ser os nossos filhos têm que, né, ajoelhar na nossa frente, a gente pede isso. Não gosto. Mas eu fico muito feliz quando os nossos filhos nos utilizam de exemplos de algumas coisas, né? Como a gente teve alguns pessoal, ai, nossa, eu vi o pessoal falando, né? A gente tem filhos que ajudam a gente aqui no Saravá e vê os pais de santo antigo entrando e falando, nossa, que energia bonita da casa. E você vê que o filho, né, fica com orgulho, lógico, né? Fica feliz porque tá dentro de um chão respeitado, né? Tá dentro. Como diz um amigo nosso, a macumba é boa. Não, mas tá com dirigentes que hoje em dia, né? Que hoje em dia tem um monte de dirigente doido, né? Então, é isso, né? Onde o senhor esteja, né? Eu acho que um dia nós seremos esses mais velhos. Não, mas é que nem eu falo, por exemplo, pra gente também não alongar, mas a gente precisa falar essas coisas. Porque hoje eu sou capaz de dizer que hoje, não é por falar, mas assim, eu não consigo ouvir de outros canais o que você fala, por exemplo. Né? E é que nem eu falo, aqui inclusive, por exemplo, é uma coisa que eu aprendo. Eu chamo o Léo de Léo e a Priscila de Priscila porque são meus amigos pessoais. Mas assim, dentro do terreiro é mãe Priscila e pai Léo. Então essas coisas eu aprendi. Hierarquia, respeito. Mas assim, é um dos poucos canais que ainda tenta resgatar isso. Porque querendo ou não, o pai Léo é um cara novo. Poderia estar se autoproclamando o diferentão, até porque tem Mas não, está enaltecendo aquilo que está se perdendo. Porque hoje a gente vê gente abrindo o canal demonizando a própria Umbanda, os Exus de Umbanda. Os antigos, né? Porque hoje só Exu de Quimbanda vale, e todo o meu respeito para Quimbanda, só que assim, existem Quimbandas e Quimbandas, assim como existem Umbandas e Umbandas. Existem dirigentes, e caráter não está na frente da entidade. Aí você vai ter gente desdenhando espiritualidade, Zélio virou um monstro, Kardec virou um monstro. Eles tiveram erros de acordo com o seu passado naquele momento. Mas não nos cabe a nós julgar essa parte. Porque eles deixaram um legado positivo. É que nem eu falo, toda pessoa que eu vejo criticando o Zélio, mas racista, assim, quantas pessoas o Zélio atendeu de 1908 até 75, quando ele morreu? Quantas giras ele cobrou, quantas pessoas saíram curadas, é isso que vale. Então não me interessa o que faz na casa do outro. Então, meu irmão, quando você estiver ouvindo alguém que quer vender o seu produto, porque na verdade eles querem vender o produto, a maioria quer vender o produto. Então, se ele começa falando mal dos outros ou desdenhando de alguém, ponha uma vírgula na frente, põe um caminhão de vírgula na frente. Eu não preciso diminuir o outro para vender a minha verdade. Então, assim, tomem cuidado com os mestres que estão aparecendo ou os mestres que estão se proclamando. Porque a partir do momento que eu não reverencio nem o meu passado ou quem foi o meu mestre,
tome cuidado. Amanhã ele tá falando mal de você também. Aconteceu uma coisa interessante na procissão de Nanã, que eles colocam algumas cadeiras, né, para os dirigentes. E aí, na primeira fileira, estava a mãe Cida, né, do primado, e estava o pai Silvio. E tinha uma cadeira sobrando, e o pai Silvio fez assim: pai Léo, sente aqui, né? E aí eu falei para ele, não, pai, eu não vou sentar. Mas por quê? Eu falei: pai, o senhor me desculpe, mas eu num evento, eu não me atrevo a sentar ao seu lado e da mãe Cida, porque são primados da nossa religião, e eu não me coloco nessa posição. Mas, pai Léo, o senhor também é relevante. Não, eu posso ser relevante, mas não é uma questão de relevância. É uma questão de tempo. É uma questão de respeito. Eles são mais velhos. O Fábio Passoni também já esteve aqui, e o Fábio falou: você que Pai Léo dando spoiler de vários podcasts. Mas É tudo bem. bom que vocês já vão ficando atentos aí. Ele falou assim: você que tá à frente, né, do ritual do dia 15, que é um ritual que todas as casas da minha raiz fazem. Ele falou: Nossa, você que raiz tá à não, frente, né? de amigos, né? Já deu rolo quando fala, evento não, da de raiz. amigos, né? De amigos. E aí ele falou: você que está à frente, né? E aí eu falei pra ele: não, eu não tô à frente. E assim, quando a gente faz esse ritual, você já esteve com todos os outros dirigentes das outras casas, E tem gente, hein? você pode perceber, eu fico sempre atrás deles. Por quê? Porque eles são mais velhos que eu. Enquanto existirem mais velhos, eu os respeitarei. Pai Léo, mas independente da doutrina. Foi legal que teve um ano, o Pai Léo, não sei onde ele estava, mas eu fiquei com o Abel. E aí o Abel ficou fazendo a árvore, né? Dos mais velhos, tipo, de quem era o mais velho. Aí naquele ritual tava Sim. até o pai Edson, né? Sim. O pai Edson acho que era o segundo mais velho, vivo. E aí ele começou a fazer até chegar aos mais novos. Então foi bem interessante. Que barulho. Que ele foi fazendo isso e a gente foi vendo a história, né? De como que era bonito, né? De ver aquela raiz ali do comecinho até onde ela tá hoje. Então, é bem bacana. Bom, vamos preparar as orações, né? A gente vai pros mitos e verdades, Os não mitos vai? rapidinho. Hoje Vamos o lá. programa. Hoje a mãe Priscila tava com a energia do Caboclo do Fogo. E aí é bom, porque vamos ver se ele sempre vem, porque aí ela solta umas labaredas também. Né? E eu acho que eu tô cansada É também. bom, isso é bom. Vocês vão responder sim e não só, né? Com pequenos comentários, né? Viu, Rodrigo? Pequenos comentários. Arquétipos, mitos e verdades. Todo caboclo foi índio? Não. Não. Só isso. Pra que as pessoas não comecem a falar que pode ser um médico, pode ser. Calma, a gente. Não, gente, ele teve várias reencarnações. Pode ter sido Exatamente. índio, de várias coisas. Ele não parou na encarnação de Inca, índio. Maia. E ele não parou na encarnação de índio, isso que eu quero dizer. Quando ele puxa o arquétipo, ele puxa o arquétipo daquele último momento. Porque o espírito não estaciona. Sim. Mas ele pode ter ficado caboclo desde o momento que ele desencarnou? Sim. Só que esses caboclos não vêm mais em terra. Entendeu? O principal Sete Flechas, o primeiro Pena Branca. Pena Branca vem desde o Catimbó, gente. O pajé. O Brasil não era nem descoberto, o seu Pena Branca já vinha em terra. Então como é que alguém pode ter a audácia de falar que recebe um dos primeiros Penas Brancas, sabe? Os Aimorés. Então quer dizer, as entidades elas plasmam, a corrente também faz parte. Isso não é um conceito kardecista, quando as pessoas ouvem. Porque agora, as pessoas... É isso que é engraçado, Pai Léo e Mãe Priscila. As pessoas não sabem explicar, mas aí como subterfúgio eles usam. Isso é um conceito judaico-cristão? Isso é uma tese kardecista. Tá, mas me explica. Ninguém explica. Eles param nessa explicação. Por quê? Porque o espírito, ele milita em várias formas espirituais. E ele vai coordenar a manifestação dele em diversas formas. Isso não é um conceito kardecista. Então, cuidado quando você julga. Isso não quer dizer que foi branco, preto, indígena, nada disso. É uma questão da vivência do Mas sabe o espírito. que é engraçado? O cara fala assim: não. Não teve várias encarnações. O meu índio, meu caboclo, é um índio tupi-guarani. É? Tá aqui interessante. Que legal. E como que ele trabalha? Falar, trabalha com maraca e faz bate-folha. É? Falou: mas os tupis guaranis não faziam bate-folha. Então. E aí? E aí? E aí? Como ele aprendeu? Osmose? Pois é, né? Todo preto velho é idoso? Não. Não. Até porque eu trabalho com uma entidade preta que se manifesta de Luanda
e ele se apresenta como um senhor não, uma pessoa de 45, 50 anos, mas extremamente forte. Tanto ele não é chamado de vô, ele vem como pai Benedito. Então, tem os pais, as tias. Nem todo preto velho vai ter um arquétipo de velho. Isso que eu quero dizer. Ele é preto. Da mãe Cida, ela fala muito sobre isso, né? Sobre que hoje se perdeu muito na Umbanda, né? Sim. A tia, né? É a tia. Dentro da linha de preto velho. Que ela fala, eu sou a mais nova, eu sou tia, não sou vó, né? Não sou mãe. Né? Hoje em dia a gente quase não vê. E esse foi um dos grandes problemas da minha vida. Porque eu achava que preto velho tinha que vir arqueadinho, com a bengalinha. E existia um mito no terreiro que eu fazia parte que dizia, você quer saber se você está incorporado? Fica de pé que o preto velho te traz de volta. Eu fiz isso e fiquei de pé. Entrei em desespero, saí correndo para minha mãe de santo. Ela quase me bateu. Porque ela falou assim, estou vendo o seu preto velho de pé, você não respeitou a manifestação dele e você simplesmente acreditou nesse telefone sem fio. Tomei uma bronca. É o básico dos médios novos, né? Dos telefones sem fio. E eu tive que fazer isso pra hoje entender. É o WhatsApp sem fio. É, que o pai trabalhava de pé. Então, gente, aquele preto velho está vindo de pé e vem de forma rápida. Não está incorporado, não. Quem não está incorporado com estudo é a sua cabeça preconceituosa. Cuidado. Toda criança morreu criança? Não, porque eu já conheci preto velho que era criança. Né? Então, todas as entidades têm aquilo que a gente sempre fala, né? As suas encarnações e tudo mais. Sim. Então, ela vai vir, ela vai plasmar daquele jeito, né? Mas o Herê é um espírito de grande luz, de grande ensinamento, né? Até porque se ela fosse criança, então ela não teria todo esse entendimento que ela tem. E né? Ela vai trazer certas questões, ela vai trazer esse entendimento de outras vidas, de tudo, né? Aquilo, porque até porque tem herês que falam que desencarnaram com 3, 4 anos. O que a criança entende dali, né? Mas a criança, na verdade, muitas vezes, por exemplo, uma vez, eu acabei de ver uma criança, eu era Cambone na casa, isso que eu falo. Uma senhora de quase 70 anos, ela mal andava, ela recebia a criança, ela caía de bunda no chão. É maravilhoso. Era Dona Solange, ela caía de bunda, eu falava, mas essa mulher não tem nem coluna. E ela levantava perfeita. Aliás, a criança melhorava até a coluna dela quando ela voltava. E um dia estava com uma moça do lado e eu fiquei do lado camboneando. E ela começou a contar uma história. Ai, tia, eu morri com muita fome, mas eu aprendi. Aquela moça estava passando por problemas sérios de miséria na família. Ela contou uma história. Aí na hora de ir embora, ela falou assim, tio, mentira, eu não morri assim. Só que ela precisava ouvir essa história para ela começar a acreditar nela. Ela é a criança que precisa acreditar. Quer dizer, as crianças contam... Olha, eu falo, me arrepio. As crianças contam muita história. Aliás, às vezes elas contam até para o próprio médium uma determinada história, para o médium entender a criança interior dele. As crianças são as maiores psicólogas da nossa juventude, porque criança trabalha a nossa criança travada. Então, quer dizer... e outra coisa, minha mãe de santo sempre falava uma coisa que eu sempre vou levar para a vida inteira. Tem trabalho que criança põe a mão, que nem Exu põe a mão. Então que ser é esse que é uma criancinha de 6, 7 anos? Vamos ter mais Cosme e Damião, Herês dentro dos terreiros e menos essas... E uma coisa que o Pai Léo falava sempre, que eu também gosto. Criança trabalha com cura, né? As crianças esqueceram de fazer cura, né? Sim. Agora só ficam brincando que nem um reformatório de gente louca, né? Criança é uma das linhas que mais trabalha com cura. Então tem criança aí que pode ser sim... um mentor numa outra linha. Conceito... Não é espiritualidade. Gente, sabe o que eu falei isso pro Pai Léo, né? É engraçado, a gente tem um espacinho da Clarinha aqui no rito de cura, na sala de cura. E aí eu quase não ia mexer, porque tem os médios responsáveis que limpam a sala de cura. Aí eu fui num cantinho ali pra pegar alguma coisa. Eu vi lá o pessoal colocando tudo papelzinho, que é a forma, né, das pessoas terem a fé, né, delas, né, montar um altar ali pra ela, tem tanto papel ali, Clarinha, por favor, ajude, não sei o que lá, Clarinha, por favor, não sei o que lá, né, então você vê que isso é a fé da pessoa dentro de uma linha que quase não é mais falada, pois é. Né, hoje mesmo a gente ouviu, né, do pai Silvio falando da esposa dele que tem uma fé tremenda dentro de uma herê que ela viu uma vez incorporada, mas que ela tem uma fé enorme que com certeza espiritualmente tá ali quando ela pede, quando ela reza. Eu acho que tem até pouco trabalho de criança. Tem, por mim deveria ter mais. Caboclo e criança. Exu vem toda hora, que eu adoro, mas criança deveria vir mais. Os marinheiros estão bêbados? Nunca. Não. A gente tem que entender, né? A gente já fez um programa, acho que, sobre isso, né? Marinheiro bêbado é desequilíbrio do médium. Na verdade, ele vem daquela forma, né? Onde ele vai criando o equilíbrio, né? Então ele vai descarregando, limpando tudo que é necessário ali. E aí tem uma hora que o marinheiro,
Ele para de andar daquele jeito, né? Geralmente ele chega nisso mesmo porque ele tá entrando, né, na energia, né? Ele tá sintonizando energeticamente, Não, é né? E engraçado, tudo né? mais. É engraçado porque não, o meu marinheiro vem totalmente alcoolizado, mas ele trabalha com cura e faz cirurgia. Nossa, que bacana, né? Que exemplo legal. Até Eu vou embebedar o Alisson, um abraço pro Alisson, É. que é amigo nosso, também é macumbeiro e é médico, e eu vou mandar ele encher a cara e atender alguém. Até porque nenhum Não faz espírito sentido, vai ficar gente. bêbado porque ele é um Não espírito. faz sentido, entendeu? O cambalear do marinheiro é a marola do mar. Espirrar o médium não pode, agora ficar bêbado pode. Ficar bêbado pode. Não É. pode ir no banheiro, mas pode ficar bêbado. Então quer dizer, mas o meu marinheiro bebe. Pode fazer ingestão, tem entidades que fazem uma injeção, porque está trabalhando ali o ectoplasma, aquela bebida é um antisséptico, mas tudo no seu limite. Nenhum médium vai ficar virando garrafas e garrafas. Os que faziam isso já não estão mais em terra. Existia isso, mas eram médiums de efeito físico, isso já faz muito tempo. Isso é uma coisa legal de falar também, né? Que isso entra dentro do arquétipo também. De falar, me deu vontade de espirrar, não vou espirrar. Não, espirra, gente. Eu tava essa semana com um problema de... Eu peguei uma gripe, tava ruim da garganta, né? Já tava melhor da gripe. Só que assim, conforme a avó Ana foi falando, chegou uma hora que a minha garganta começou a coçar. Então, E ela tomava água e a minha garganta coçava. Até que falhou a voz. Sim. Falhou, aí ela começou a tossir. Ela não, né? Eu comecei a tossir. Ela entende o E aparelho até que ela tá falou usando, e aí ela foi, tomou mais água, né? Pegou lá o xarope que a gente tem aqui de Xangô, tomou o xarope de Xangô. Até falou pro pessoal, espera um pouquinho que eu não vou dar consulta agora, né? Porque é a minha parte física, gente. Começou a me dar tosse. Não é porque ela desincorporou, não é isso. Porque o nosso corpo ainda tá lá, né? Tá vivenciando. Então vai ter vontade de ir no banheiro, vai ter vontade de tossir, vai ter vontade de coçar. Sangue, né? Tem oxigênio. Não chega uma hora, às vezes, que você tá incorporado, você quer coçar a perna e dar uma Então seria desespero. muito fácil. Quer ver um exemplo? Não, a entidade toma totalmente o meu aparelho, eu não tenho comando. Então um paralítico, um deficiente físico, Não ia ele poderia incorporar. andar, ele poderia ficar de pé. Quando ele recebesse um caboclo. Porque o caboclo tomou conta. Aliás, já vi mas médios aí a parte- assim maravilhosos, né? Que a gente já viu em eventos. Aí as pessoas poderiam falar, não, mas aí a parte motora do médium não funciona. Falou, então por que a garganta tem que funcionar? Se também tá com problema. Porque... Então são coisas óbvias que as pessoas fazem. Tossiu, soluçou. Gente, é ser humano, você tá vivo, teu sistema nervoso tá funcionando ali. Sabe? Peidou. Porra, já tomei tanta peidada de preto velho na minha frente, gente. Só que, tadinha, não é de preto velho, é do médico que tá na frente. Médio, gente. Quem você aqui trabalhando com médio nunca soltou um peidinho quando você sentou pra descarregar? Ou quando tava com quiumbim e puxou? Acontece, gente. Pai Léo tá rindo aqui se entregando. Todos nós, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas que eu queria saber de onde que sai isso. Espirrou, não está incorporado. Tipo, a entidade fala a tua vida, te emociona, te traz palavras fortes, mas eu só vou me preocupar Gente, com entidade espírito. que falam que não pode gente. se emocionar. Porra, já cansei de ver entidade Vai lá chorando. ver o pai Ubatuba. O O pai Ubatuba, quando eu fui na Cansei de casa ver dele, ele entidade começou chorando. a chorar. Falei, pai, só não faça isso não. Que aí... Bom, Aí alguém vai falar mal de uma pessoa que tá há 60 e poucos anos na Umbanda? Lava a tua boca pra falar, né? o baiano nasceu na Bahia? Não. Ixi. O meu nasceu, a minha nasceu em Minas. O meu marinheiro nasceu na Bahia. Ele brinca até aqui na corrente que ele fala, eu acho que eu vou virar dessa linha dos baianos, né? Porque ele é mais baiano que minha baiana. Meu baiano é gaúcho, tô brincando. Por exemplo, o meu baiano é baiano mesmo. Mas, por exemplo, o baiano é uma representação do povo que mais veio para São Paulo. Mas você vai ter manifestações do norte e nordeste do país. Assim como boiadeiro. Boiadeiro também não é só do norte. Tem boiadeiro gaúcho, boiadeiro pantaneiro, boiadeiro de várias regiões do país. Então tá tudo Tô certo. falando de baiano, ele tá de boiadeiro. Eu tô de boiadeiro. Todo boiadeiro usa laço e chicote? Não, também não. Até porque nem todo boiadeiro foi tocador de gado. Tem essa, né? Todo cigano fala espanhol e dança? Nunca. Não. Esse foi um dos meus maiores medos. Eu quase me inscrevi num curso de espanhol. No FISC. E pra terminar, todo Exu é animalesco? Não. Não, eu tenho uma prova visceral também com isso. Não. E assim, alguns vão ser mais engraçados, são mais divertidos, outros são mais sérios, outros são até mais fortes na manifestação, mas assim, cada um tem a sua manifestação própria. E eu conheço o Exu que é mais doce do que um preto velho. Sabe? Mas também quando tá virado no giraia para quebrar uma demanda, sai de perto. Então quer dizer,
São personalidades. A gente não pode esquecer que por trás de um arquétipo existe um ser humano que viveu, que teve vida como eu e você, que teve mãe, pai, que sofreu, que viveu, que ganhou, que perdeu na vida, que tem sonhos ainda, que tem objetivos. As pessoas esquecem que as entidades são seres inanimados, parece que estão presos num armário escrito entidade tal. Parece que quando, por exemplo, um Exu ganha um título de veludo, por exemplo, ele deixa de ser o João, o Carlos, o Aurélio, o Fulgêncio, qualquer outro nome, ele não deixa de ser as vidas que ele viveu, mas ele assume um arquétipo de trabalho, mas ele não exclui a sua vida, os seus pensamentos. Então ele vai ter as suas personalidades assim como nós temos. E isso a gente tem que entender, por isso que nenhuma entidade é igual a outra. Seja no ponto riscado, seja na forma de trabalhar, seja no linguajar e até mesmo nas especialidades. Isso faz parte. O Rodrigo palestrou hoje, hein, mãe Priscila? Palestrou. Eu gosto desse tema. Pelo amor de Deus. Gosto desse tema. Vamos pro nosso momento de oração, então? Vamos lá, separa sua aguinha e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e mandar ideias aí de temas. Coloca aí no comentário o que você quer ouvir aqui no nosso Estação Umbanda. Vamos lá? Vamos lá. Oração a Zambi e aos Sagrados Orixás. Peço que através do axé renovador de cada pai e mãe orixá, que a minha vida possa receber o estímulo necessário para que, junto com a minha força de vontade e dedicação, eu possa alcançar os meus objetivos, os meus sonhos e a realização de todos eles. Que Xangô me faça encontrar o equilíbrio necessário. Que Ogum me faça com que eu encontre a minha coragem. Que as mães d'água, Iemanjá, Oxum, Nanã, me cubram com o bálsamo do amor, da autoestima e do meu controle emocional. Que Oxóssi, que Ossan me despertem para o meu conhecimento e toda a força de vontade. Que o poder de Ansan possa me trazer os bons ventos da fartura, da coragem, aliado ao direcionamento daquilo que eu quero para a minha vida. Por fim, que Oxalá possa me trazer a luz necessária para que eu encontre dentro da minha consciência a coragem e a sabedoria dos meus atos, junto com a confiança e a força que eu deposito em meu ori. Que assim seja, por Zambi e todos os orixás. Amém, Axé, Saravá. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui, aprendendo, né? Evoluindo com todos esses estudos, com toda essa energia da espiritualidade, que todas essas águas sejam fluidificadas com a força do amor, da paz, da fé, de todas as entidades ligadas à nossa amada Umbanda. Saravá Umbanda. Saravá. Bom, e é nesse clima que a gente termina o nossa conversa, o nosso bate-papo, Estação Umbanda. Foi mais rápido hoje porque tá tarde. Tá tarde. Mas Nós não foi estamos- mais rápido, tem mais de 1 hora de programa. Olha só agora, hein, Pai Léo? Só para mostrar para 1h10. 1h10 da 10 manhã, nós estamos gravando. cansados. Começamos na O Pai terça, Léo está vamos com na o olho quarta, pequenininho, porque a gente estava gravando. Vou contar pra vocês como foi o dia. Hoje eu gravei o Saravá, né, com um cara muito legal, o Berê. E aí depois gravei com o Pai Silvio, 2 horas de conversa. E amanhã tem mais gravação. E aí gravei, e amanhã eu tenho mais 2 gravações do Saravá Podcast. Então é isso. A gente tá num ritmo aqui frenético. É isso aí. Frenético, mas tudo pra fazer o melhor pra vocês, pra lançar uma temporada E maravilhosa. aí cobrem o Pai Léo aí, que ele não tá gravando doutrinando, no Tá firmando. difícil arrumar tempo, mas a gente Mas Chega lá. tem que gravar, né? As pílulas e tudo mais. Então, é isso. Mas estamos criando conteúdo, gente. Bom, obrigado a cada um de vocês que ficou aí ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Arquétipo, não. Né? Diga, como dizia, né, a Eliana, né? Drogas bar. Diga não às drogas. Diga não ao arquétipo. Diga o arquétipo. Né? O arquétipo só piora, ele só estraga. O arquétipo não é movimento. O arquétipo atrapalha a espiritualidade. Porque cada espírito é um só. É. O espírito, como diz o Pai João, é imaterial. Então ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem gênero, ele não tem nada disso. Ele não tem idade, ele não tem etnia, ele não tem nada. Espírito é energia. E aí ele vai se moldar para nos ensinar. Pena que muitas vezes a gente não quer aprender. Dito isso, então, obrigado, mãe Priscila, boa noite. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Então, espero que
Semana que vem estaremos de volta, não sei. Daqui neste mesmo bate-canal. Mas é isso, né? A gente tá gravando bastante Saravá Podcast. A gente acaba gravando muitos, né? Na sequência para que quando chegue no final a gente já, né, não tenha problema de ficar uma semana sem nada. Então a gente tá nessas gravações doidas aí. Então, muito obrigado a todos, né? Compartilhem e se inscrevam aí no canal para que a gente chegue nos 200 mil inscritos, né? A gente tá com 132, né? Isso. 133 mil. 133, então vamos compartilhar, né? Vamos se inscrever aí no canal para que a gente chegue a 200 mil inscritos. É isso. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Pai Léo, Mãe Priscila, todo mundo que ouviu. E é isso aí. Até a próxima semana, se Deus quiser. Axé para todo mundo. Um abraço para todos. E se você quiser saber mais sobre tudo isso que nós falamos aqui, Procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais, meus irmãos.